Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Nara Dias para falar para vocês 10 dicas de como fazer um bolo perfeito. Isso, para o seu bolo sempre dar certo. Chega de bolo solado, chega de bolo assado demais, chega de bolo com... sei lá. Mas assim, enfim, gente, ninguém merece fazer um bolo, dispor de tantas horas do dia, da noite, sei lá, fazendo um bolo com tanto carinho e no final das contas ele não prestar a gente nem para comer. Então, enfim, ninguém quer perder tempo, ninguém quer perder ingredientes, ninguém quer perder nada e quer que o bolo saia sempre perfeito. Então, assim, eu separei 10 dicas aqui pessoais dos bolos que eu tô fazendo, que é bolo caseiro mesmo, de casa. Não sou nenhuma especialista, cozinheira, mestre de cozinha, nada disso. Eu apenas amo muito fazer bolo, já errei muitas vezes. E, enfim, eu tenho, assim, segredos particulares do que pode dar certo no seu bolo e não ter chance nenhuma de errar. Antes disso, não se esqueça, se inscreve nesse canal, dá o like, curte, compartilha esse vídeo com mais pessoas e eu quero agradecer de antemão, gente, muito obrigado pelos 200 inscritos neste canal, mais de 200 inscritos. E, gente, vamos aumentar a nossa família, convide mais pessoas para me motivar a estar fazendo mais vídeos para vocês, dicas de casa, dicas de faça você mesmo, dicas de cozinha, de culinária e tudo mais, tá bom? Então, gente, primeiro, antes disso, eu separei um copinho de água aqui, gente, porque hidratar é sempre bom, né, gente, na verdade? Comer, melhor ainda. Bora lá, chega de enrolação e vamos saber quais são as dicas. Dica número 1. E não se esqueça, gente, fica até o final desse vídeo, que a última dica, a 10ª dica, é minha dica, assim, primordial. Gente, meu segredinho, assim, que aquele bolo tchan, demais. Então, assim, acompanha até o final que você vai saber a última dica, que ela é infalível. Vamos lá. A primeira dica: faça a medição correta de cada ingrediente. Sim, gente, você vai fazer um bolo, tá pedindo lá, não sei quantas xícaras, não sei quantas colheres de manteiga, margarina, isso, aquilo, não sei o que. Gente, meça da maneira correta. Se você igual eu, no começo, eu tinha aquele problema, né? Falava lá, ainda mais quando eu falava assim, tantos ml, 1/4 disso, 3/4, não sei o que, eu ficava assim, quê? Como assim, tá? Então, assim, tinha receitas que às vezes ainda explicava, né? Não, os 3/4 disso é o mesmo que 2 dedos de não sei o que. Então, assim, eu tinha uma noção daquilo ali. Mas tinha receita que não passava nada disso. Então, assim, eu tinha que pesquisar para saber quanto era de 3/4 daquilo ali. E a partir daí eu ter uma noção. Não, aqui isso que pode ser 3/4 e tal. Então, assim, é interessante, entendeu? Igual a gente pensa assim, nossa, fugir das aulas de matemática, eu não sei dessas coisas, mas assim, pela culinária a gente tem uma noção, assim, real do que é a dimensão das coisas, de medição mesmo, de tamanho, enfim, de tudo. E isso ajuda bastante a gente, com o tempo, ter uma noção e às vezes fazer até pelo olho mesmo. Mas assim, nunca confie no olho. Sempre veja, verifique o que na receita tá pedindo. Tanto de açúcar, tanto de trigo, tanto de leite, tanto de... Então coloque da maneira correta. Se não souber o que é tantos ml, qual é a medição assim e tal, se não tiver um medidor, busque, procure, mas coloque todos os ingredientes da maneira correta. Se colocar algo a mais em excesso, o restante dos ingredientes vão solicitar que você complemente com aquele excesso para dar
o valor exato ali para finalizar a receita. Então, assim, é tudo uma noção de proporção. Se você não tiver essa noção de proporção, meu amigo, a sua receita não vai dar certo. Sério. Então, a segunda dica para sua receita de bolo dar certo é: escolha uma forma apropriada. Então, assim, como que você quer o seu bolo? Como você imagina ele? Eu imagino que seja um tamanho assim, que seja aquele redondão, grandão, que dê para reunir a família e tudo, fica aquela coisa linda. Tá, mas e aí? Se você for fazer um bolo que a proporção para esse bolo ficar grande, vamos supor, mais ou menos aqui, assim, para ele ficar grande na altura e no comprimento ele ficar pequeno, você tem que escolher uma forma desse tamanho. Agora, se você quer um bolo alto, mas você também quer ele grande e a sua massa é só para aquela receita de forma pequena, então aí você vai ter um problema, porque no final das contas, a sua massa de bolo, o seu bolo, no final das contas, vai ficar pequeno, ou seja, a altura dele vai ficar muito pequena, vai ficar um bolo muito baixinho e a largura muito alta, muito, muito largo o bolo. Então, assim, às vezes esteticamente não seja a maneira que você queira, né, assim, para ficar legal, para chamar os amigos e tudo, e até mesmo se o bolo não tiver condicionado apropriadamente na hora de assar e tudo, ele pode ter um desbalanço naquele momento lá, descompensado, né? E não assar da maneira correta. Então, assim, isso atrapalha demais. E é uma cadeia, assim, né? Às vezes você não consegue preparar direito e até mesmo para colocar na forma e tudo e desenformar, fica uma bagunça e no final das contas não fica nada. Gente, mas é o que eu falo, assim, a gente quer muito bolo perfeito, mas assim, o que importa é o sabor. Se o sabor estiver bom, meu amigo, pronto. Pra mim você já é meu fã, entendeu? Tá. Agora, a terceira dica é desinformar. Pra você é primordial. Uma coisa que eu tô te perguntando, não tô falando não, mas é assim. Porque eu, particularmente, tem bolo que eu não quero desinformar. Eu falo assim, não, fica aí, o seu lugar na forma. Fique bonitinho aí, porque, sabe, eu quero chegar e meter a colherada mesmo na forma e comer desse jeito. Não, mas se você... Não, eu quero esse bolo desinformado, ficar bonito, não sei o que, não sei o que. Não, então, pense já antes, se você quer mesmo desinformar esse bolo, e unte da maneira correta. E como que é para você fazer untar a sua forma, né? Você, em geral, em todos os bolos, né, você costuma passar a margarina, a manteiga ao redor daquela forma. Pode ser com pincel, que eu mais gosto, ou pode ser mesmo com papel toalha nas beiradas e tudo. Unte perfeitamente em toda a região da sua forma. Não deixe passar nenhum... E não deixe ficar nenhum rastro de outra coisa, só manteiga naquilo ali. E depois você coloca a farinha de trigo, só deixa dar uma polvilhada lá e tudo e pronto. Deixou assim sua forma. Aliás, é uma das primeiras coisas que eu faço, porque é uma coisa que eu geralmente tenho preguiça, gente. Vou falar a verdade pra vocês, eu tenho muito preguiça de untar a forma. Então já deixo tudo untado ali e só quando tiver pronto minha massa e tudo, eu já despejo lá e pronto, já boto fogo pro fogo. Porque se eu for untar depois que eu preparei minha massa, nossa, gente, eu não tenho mais cabeça, eu posso até perder outras coisas na medição e tudo, que tá a escolha das coisas, e o bolo ficar uma merda. Então, assim, é isso que eu faço. Eu presto muita atenção na untagem da forma. Ou, se você não quiser untar, você pode colocar, igual eu expliquei numa receita aqui de bolo de chocolate, você pode colocar, forrar, né, a sua forma com papel manteiga, que é muito bom também. E, enfim, tem bolos também que exigem outros tipos de untagem, mas assim, essas são os principais. Então,
atente-se a isso e faça da maneira correta, que o seu bolo vai sair muito bem desenformado. Agora, a quarta dica: coloque o fermento por último e misture com delicadeza. Gente do céu, eu já errei isso demais. Eu já vi muita gente errando isso assim, feio. Falava, eu nunca presto pra fazer bolo, meu Deus do céu, não sei o que, não sei o que. Porque às vezes via assim na receita, misturo tudo, não sei o que, e coloque no forno. Eu já vi muito bolo assim, receita de bolo assim, gente, pelo amor de Deus. Sem noção demais, assim, então, uma coisa que não dá certo mesmo no seu bolo. Por quê? Depois que você mexeu os ingredientes, principalmente os líquidos, os sólidos e tudo, e fez aquela mistura toda, você, querendo ou não, teve que exercer uma força motriz de bater tanto na batedeira ou na mão, ou seja, uma força em uma velocidade alta que fez com que os seus ingredientes ali se unissem para estar juntos nessa. Então, toda essa força gera calor. E o calor, como que você vai colocar um fermento numa mistura que tá quente? O seu fermento vai morrer. Por quê? O fermento, gente, para quem não sabe, são bactérias. Vocês sabiam disso? São bactérias. Você está comendo bactérias, né? Peraí, eu virei já. Sim, gente, então, o fermento ele é muito rico em bactérias. Enfim, você vai precisar descobrir. Se colocar no Google, você vai descobrir quais bactérias que é. Então, a bactéria, geralmente, ela não sobrevive no calor. São poucas bactérias que sobrevivem no calor. Então, assim, ela não combina, ela vai morrer. Ela não vai fazer o processo dela normal de fermentação naquele bolo, naquele processo. Então, assim, coloque o fermento no final e misture com delicadeza naquela massa, para ela incorporar e tudo, e fazer o processo dela no seu bolo. Que a única função que o fermento tem no bolo é de fazer ele crescer. Só isso. Tá? Ótimo. Então, Quinta dica. Todo bolo, pense só. Quando você vai fazer um bolo, já pensa nisso. Todo bolo, ele tem uma parte úmida, seca e oleosa. Então, assim, a úmida que eu quero dizer, ou às vezes você coloca água, ou às vezes você coloca leite, para dar aquela molência na massa, em geral, né? Falando um bolo simples, assim. E tem a parte seca, ou seja, a parte seca é o trigo, o fermento, qualquer outra coisa ali que você for colocar, de farinha, de alguma coisa, ou um chocolate, uma chocolatada ali, ou seja, é a parte seca. Então, a parte seca ela tem que interagir com a parte líquida, que é a úmida, tá? E para finalizar tudo isso, tem que ter a parte oleosa. A parte oleosa pode ser um óleo, pode ser manteiga, enfim, todo bolo você vai encontrar essas partes. Aí você me pergunta, e onde que fica o ovo? Gente, o ovo é um caso à parte. Ele tá junto e misturado com tudo isso, ele tá combinando com todas essas coisas, porque assim, o ovo ele é muito rico em proteína, e proteína é uma coisa assim, gente, que dá certo em várias coisas na nossa vida, assim, em tudo. Ele, pra quem, eu assim, gente, entendo um pouco disso, vamos supor, né, que eu não vou muito aprofundar muito nisso não, gente, mas assim, é um papo muito cabeça. A gente pode conversar isso outra vez, é uma coisa assim muito científica. Enfim. Mas sem mais delongas, é só pra dizer que o ovo ele dá certo com tudo isso. E tem que ter o ovo, a maioria das receitas.
O ovo, ele pode falar que tem mau cheiro, tudo, mas o ovo, ele é top. Ajuda muito. Fica muito bom a receita. E tem que ter, porque ele ajuda, né, a render e ele combina com tudo isso. Então, assim, só pra você ter em mente, porque às vezes, o que acontecia? Eu fazia um bolo, aí colocava lá tudo e tal. Nossa, beleza, tá ótimo, não esqueci de nada. Eu esquecia da manteiga, quando já tava lá no forno. Como que eu vou colocar a manteiga se eu já coloquei o fermento e tudo mais? Então, assim, não tinha como. Então, é só pra você ter em mente, porque às vezes você pode estar seguindo passo a passo ali na receita, tudinho escrito, tal, beleza. E você deixou passar batido porque você não mentalizou primeiro, que a gente tem que mentalizar as coisas que a gente vai fazer antes, para depois a gente colocar em prática. Mais que tem um passo a passo, mas você tem que ter assim pensando naquilo ali e fazendo. Então, assim, pense primeiro que tem tudo isso no seu bolo. Pensou? Pronto. Aí você já vê assim, na lista de ingredientes ali da receita, aqui tem a parte úmida, pode até colocar uma chavezinha assim, né? Aqui tem a parte úmida, aqui tem a parte seca, oleosa e tal. Então, beleza. Então você já tem assim um link no seu cérebro para você saber o que você vai colocar e tudo. E até você já separar os ingredientes certinho antes de você colocar na tigela. Você já viu que tem todos os ingredientes perto ali de você? Pronto, você vai colocando tudo na tigela e tal. E pronto. Porque aí você tem certeza que não vai errar. Beleza? Vamos para a sexta dica. A sexta dica é: esqueça o bolo no forno nos 30 minutos. A partir daí, abra o forno para verificar se está assando. Gente, muito interessante esse livro. É aquela velha frase, né? Menino, você não falou isso? Menino, não abre o forno, porque senão vai acabar com o bolo, não sei o que, não sei o que. Então, é porque tem nesses minutos primordiais, gente. Por quê? Os primeiros minutos do bolo é para fazer com que, com o calor ali do forno, né, ele consiga crescer e ter consistência. Se ele perder essa fase e você abrir o forno e ele não ter aquele contato com ar quente e vir com ar frio, gente, de fora, ele vai, assim, perder essa fase dele primordial, que era a fase de crescimento. Então, assim, pode ficar aquele bolo no meio todo assim, sabe? Todo cru por dentro, pode ficar... Ele pode até estar grandão, todo cheião, aí quando você abre, ele se afunda todinho, assim, sabe? Então, gente, é muito feio. Então, deixa o bolo lá, calma. Eu sei que dá uma ansiedade, que você fez assim, gente, eu vou abrir pra ver o que tá acontecendo aqui. Mas calma. Fique calma, não fique ansioso. Deixe estar. Depois, abra a forma do bolo. Abra a porta do forno. Tá? É isso. Então, gente, a gente já está na sétima dica. Sétima dica, para o seu bolo ficar muito bom: verifique se o recheio ou cobertura vai combinar com o seu bolo. Gente, porque assim, com o passar do tempo a gente vai querendo inovar, né? Fazer coisas diferentes. Colocar recheio de Nutella com recheio disso e aquilo, não sei o que, não sei o que. Achando que tudo vai ficar muito bom. Mas assim, sempre pense, se o seu bolo... Porque assim, muitos paladares, muitas pessoas não agradam com coisas muito doces. Então, tente combinar recheios mais de frutas, mais assim, ácidos, mais cítricos, sei lá, mais uns azedinhos assim, com coisas doces. Combine coisas
assim, que dão mais certo com o bolo, né? Não adianta você colocar tudo doce lá, assim, pode ficar uma coisa enjoativa. Então, assim, sempre pensar que realmente o recheio, a cobertura do bolo tá combinando com o bolo, né? Igual o de cenoura, claro que você vai colocar o de chocolate. Aí você às vezes pensa em colocar um glacê ali, uma coisa que não vai dar certo. Porque a cenoura já é doce, né? Aí faz o bolo de cenoura que tem o doce do açúcar. Então, assim, gente, sempre ponderar, ter um bom senso na escolha para tudo harmonizar muito bem. Não só a massa do bolo, mas todo o conjunto da obra. 8ª dica: faça o teste do palito ou do garfo para ver se não ficou cru por dentro. Porque a gente vai ver assim fora, a gente abre assim o forno e olha, aparentemente, nossa, tá muito bom esse bolo, tá ótimo. Aí você vai tirar ele de lá e tudo, beleza. Vai cortar a primeira fatia quando vê, gente, cru, tudo cru por dentro. Então o teste da faca e do garfo que a sua avó sempre falou lá pra você é muito simples. É só você colocar o garfo por dentro do bolo, você tirou ele e viu que tem a ponta cru. Se ela estiver cru, ela vai ficar fixada ali, porque ela fica aquela coisa pegajosa, então ela não tem como sair. Agora, se ela estiver bem assada, você vai tirar, colocar o palito ali dentro, vai tirar, e quando vir não tem nada, porque tá tudo seco lá, tá tudo bem assado. Então, ótimo, pode tirar o bolo. Beleza? 9ª dica. Gente, se esse cara até aqui, calma, não saia, continua, porque você já tá chegando lá na minha 10ª última dica, que é a minha dica top, master blaster. Então, fica até o final, tá? Então, gente, a 8ª dica. Faça o teste do palito ou do garfo. Não, já fui. 9ª dica. Antes de desenformar, passe a faca em todos os lados do bolo. Antes de desenformar esse bolo da forma. Por quê? Às vezes você... eu quero fazer igual as cenas de filme, né? Colocar assim e tal e pronto. Meu bolo tá desenformado ali e tal, beleza. Mas muitas vezes não vai acontecer isso. Você vai tirar ele e tal, todo quentinho lá, vai colocar na forma lá, beleza. Mas aí você vai, fica batendo e tal. Meu Deus, esse bolo não quer sair daqui, não sei o que, não sei o que. Você perguntou, você fez tudo certo e tal, por que esse bolo não sai? Aí você pensa o seguinte, e você faz o seguinte: pega um garfo, muito simples, gente, e vai passando em toda o ao redor da forma do bolo. Quando você vê, coloca a forma num prato, o bolo desenformado num prato, e coloca o outro prato por cima. E pronto, gente. Coloca o bolo pra cima, a parte de cima do bolo pra cima, que eu gosto de colocar assim. E tá ótimo. É isso. Entendeu? É porque é muito difícil o bolo, ele desenformar sozinho ali por si mesmo. Você tem que dar aquele apoio moral pra ele, porque senão não vai. Beleza? A 10ª e última dica. Oi, gente. Parabéns pra vocês ficarem até aqui. Obrigada por vocês me aguentarem minha voz chata, tá? Então, enfim, a 10ª e última dica, que é meu segredinho, é esse. Pegue, quando você tiver com a forma e viu lá no forno que tá assando, seu bolo cresceu, ele tá atingindo a maioridade, aquela coisa assim, tá muito bom, pra ele ficar assim, ótimo mesmo, é uma coisa que eu gosto de fazer, pra ele deixar ele mais douradinho, aquela crostinha assim por cima, uma coisa assim primordial, que eu amo fazer isso. Igual, nos 30 primeiros minutos, que é o tempo assim hábil dele crescer, ficar bom e tal,
eu ainda, quando eu abro a forma, eu ainda vejo que ele por cima tá meio cru. Não tá aquela coisa assim, tá aquela coisa meio amenguiçada, aquela coisa assim, meio sem graça e tudo. Aí eu gosto de fazer assim pra ficar mais com cor ainda. O que eu gosto de fazer? Eu fecho a tampa do forno e coloco lá a 270 graus. Porque vai dourar o meu bolo. Aí, gente, fica perfeito. Nossa, fica ótimo. Dá pra pegar aquela casquinha assim, ó, comer, pronto, pra mim tá ótimo. Então, é de preferência, mas assim, eu amo fazer isso, eu gosto. Tá? Aí eu deixo assim, nesses 270, que é uma temperatura bem alta, quase a temperatura máxima dos fornos gerais aí. Eu deixo uns 5 a 10 minutinhos, pronto, e tiro o bolo. Porque assim, sem eu, gente, ele fica todo mesmo assado. Parece que o que ele não deixou cru por dentro, parece que até por dentro ele vai deixando tudo bom assim e tal. Então assim, minha dica de ouro. Isso não tem, a maioria das receitas que eu vejo por aí eu não vejo à vontade. Então assim, tá? Faça essa dica e o que vocês viram que deu diferença no bolo de vocês através dessas dicas, coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, tá? Que eu tô colocando mais dicas, minhas rotinas, enfim. Me acompanhe por lá para ter um contato mais próximo. No meu Facebook, no TikTok, tem palhaçadas, coisas assim da minha vida. Enfim. Então, gente, um grande beijo. Até a próxima. Tchau, beijos!